amados telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. E a nossa alegria, mais uma vez, é grandiosa. É muito grande de poder estar com vocês para dividir um pouquinho tudo isso que a gente vem recebendo da espiritualidade já há tanto tempo, né? E que tem ajudado tanto a nossa vida. Porque se tudo aquilo que vem da espiritualidade maior não tiver um efeito prático no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na forma de enfrentar os problemas, na forma de superar os desafios, não tem razão, né? Conhecimento por conhecimento, você vai se tornar mais um teórico, mais um homem muito culto, mas que não consegue lidar com os problemas mais comezinhos da vida, como no relacionamento com os filhos, com a esposa, no trabalho, enfim, com a própria divindade e com você mesmo. Então, como nós, graças a Deus, já há mais de 50 anos, vimos recebendo do Espírito Ramatiz ensinamentos maravilhosos, a nossa alegria é muito grande de poder dividir isso com vocês. E hoje nós temos aqui, mais uma vez, para conversar conosco, o nosso querido companheiro de apresentação, José Carlos Zanarotti. Sempre é gratificante, caro telespectador, estar junto com vocês. Juntos nós podemos caminhar muito com segurança, vencendo os desafios que o próprio caminho nos oferece. E com isso, superá-los. Isto é a segurança que a espiritualidade nos dá. Em particularmente, as mensagens de Ramatiz, que nos transforma, que nos dá aquela segurança para vencer os desafios da própria vida. É isso aí, gente. E eu queria informar o seguinte para vocês, que o próximo Seminário Ramatiz já está formatado. O 12º Seminário Ramatiz, ele vai acontecer agora no próximo dia 20 de maio, tá? Anota aí na sua agenda, anota aí no seu calendário para você não perder. Na verdade, vai ser um dia maravilhoso. No dia 20 de maio, lá na UB, na União Brasileira Espiritualista, aqui na capital do estado de São Paulo, nós estaremos realizando o 12º Seminário Ramatiz. E o tema será baseado no livro Fisiologia da Alma, onde Ramatiz nos mostra a cura integral, a cura verdadeira, a cura mais profunda. E fala de uma série de métodos de cura, mostra, vamos dizer assim, as causas de muitos desequilíbrios, inclusive tem vários capítulos falando sobre o câncer, enfim. Vamos falar de como o ser humano pode ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, com uma boa alimentação, com equilíbrio emocional, equilíbrio mental, enfim. Esse é o objetivo. E para começar, então, a falar de cura, vocês sabem que sempre quando nós bolamos um seminário, alguns meses antes, nós começamos a estudar, a falar do livro. Vamos estar estudando aqui, nos próximos programas, o livro Fisiologia da Alma. Mas para começar esse assunto cura, nós temos aqui hoje, vocês já viram aí no close, no início do programa, dois amigões, tá? Que vieram aqui com muito carinho para nos ajudar. É a nossa querida Margarete Gonçalves e o Eric Schultz, que são integrantes da Sudadharma Mandalã. Né? Aliás, a Margarete já esteve aqui conosco, né? E eles vão falar um pouquinho conosco sobre medicina ayurvédica. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Vocês querem cumprimentar a turma? De novo aqui junto com vocês, é um prazer imenso. Obrigada pelo convite e aos dois. É isso aí. E você, Eric? Obrigado pelo convite. Estamos mais uma vez juntos. Falar um pouquinho dessa ciência maravilhosa que é o Ayurveda, interligado com o Yoga. São as ciências da Índia em geral, né? Tá, Ayurveda. É um nome interessante que eu acho que já despertou a curiosidade dos nossos telespectadores. O que é a medicina Ayurveda, ou ayurvédica, como alguns dizem? Eu aprendi a falar, viu? Outro dia eu fui com a Margarete no outro programa que nós apresentamos e eu não conseguia falar ayurvédica de jeito nenhum. Ela falava Ayurveda. E ela me corrigia, mas agora eu já aprendi a falar. O que é isso, Eric? O que é a medicina ayurvédica ou Ayurveda? Acho que a forma mais simples de explicar o que é Ayurveda é dividir a palavra. Toda palavra que vem da Índia ela tem um significado muito importante se você subdividir ela. Ayur significa ciência. Veda, vida. Então é a ciência da vida, ou vice-versa, acaba dando a mesma. Então é a ciência da vida explicado para a nossa parte física. Então o Ayurveda ele trata a nossa parte física, emocional também, mas toda a parte física profundamente para preparar a gente poder partir por um caminho bem mais tranquilo, né? Podemos dizer então que é uma medicina? É uma medicina.
Na Índia é considerado uma medicina. Não, por exemplo, hoje se fala, aqui no Brasil, se fala muito de medicinas alternativas, terapias alternativas. A Ayurveda pode ser considerada uma terapia alternativa ou ela é uma medicina Não, mesmo? na nossa com cursos? legislação, na legislação ocidental, ela é considerada uma medicina complementar ou alternativa. Agora tem alguns nomes, né? Mas na Índia, o Ayurveda ela faz parte do Conselho Medicinal da Índia, né? Do Ministério da Saúde indiano. Não só a medicina Ayurveda, como a homeopatia, como a medicina alopática, como uma outra medicina chamada Unani, que é uma mistura de medicinas muçulmanas e a medicina Ayurveda. A medicina tradicional, que eles chamam de medicina, seria a medicina do povo, sabe? Nativa, caseira. aquela coisa caseira mesmo. Então isso tudo faz parte de um ministério só. Mesmo a Índia sendo um país super populoso, com muita, ainda infelizmente com, assim, Muita divisão, muita né? divisão, As etnias, exatamente. as castas. Eles têm a parte do sistema, se não fosse o sistema de saúde deles do jeito que é, eu acho que eles estariam até bem pior. Sim. É incrível até falar isso, A mas pobreza é muito grande, né? E os recursos medicinais, assim, os recursos terapêuticos são parcos em se tratando, vamos dizer assim, de medicina alopática, né? Agora, a Ayurveda, a gente ouve muito falar dos Vedas, né? Os Vedas, porque o Vedanta, porque o Mahabharata, os ensinamentos espirituais hindus. Então, é claro que vem dessa coisa dos Vedas. É muito antiga essa terapia, essa medicina? Vamos considerar assim, os Vedas vão colocar em forma universitária, né, falando, não vamos, eu brinco assim, se a gente for analisar em forma religiosa, a gente vai lá para trás. Falar em forma universitária, os Vedas ele teria cerca de 5 a 7 mil anos antes de Cristo. Uns 9 mil anos atrás. Exato, mais ou menos. O Ayurveda, ele nasce um pouco depois disso. A medicina, a forma medicinal, ela nasce um pouco depois. Porque o Ayurveda ele é considerado um Upaveda. O que é Upa? Upa é o que vem fora dos Vedas, é o que nasce através dos Vedas. É a mesma coisa a gente pegar a Bíblia e fazer um estudo profundo em cima da Bíblia sobre todas as palavras que Jesus fala que começam com a letra A. Vou dar um exemplo. E eu monto um livro técnico à parte daquilo. Então seria uma UPA-Bíblia, mais ou menos assim. Então foi um estudo do primeiro Sefer Charaka, o nome dele, e ele fez esse estudo em cima dos Vedas e fez o primeiro, que chamou Charaka Chamrita, que é a luz de Charaka. É um livro isso? É um livro. Um livro onde parte... Toda a medicina é baseada em 3 livros para a gente. Seriam os tratados. Como são, não tem um tratado de medicina, tem um tratado de medicina Ayurveda. Que é chamado, os nomes são complicados, mas é o Charaka Chamrita, o Sushruta Chamrita e o Ashtanga Hridaya. E por que a divisão? Treinar a língua, né? Como é que é essa divisão? Fala um pouquinho você, Margarete. divisão? Esses 3 livros, cada um trata de assuntos diferentes ou Ele ele que é o, que domina ele que é o isso. craque? Então, é isso mesmo. Por que Qual essa por que a divisão? divisão? Por que Não, 3 não, livros? porque teve foram 3 É uma linhas. continuação do outro ou cada um Não, trata não. de uma linha? Cada um vamos dizer trata assim? de uma linha. O Ayurveda acabou, durante os tempos, se dividindo em 8 linhas. Dentre elas, a parte cirúrgica, que hoje, graças à parte de cirúrgica indiana, que a gente tem as nossas cirurgias plásticas. A primeira rinoplastia que existe, comprovada em livros, nasceu na Índia. Imagina. Na Índia eles já faziam rinoplastias, faziam Bom, plásticas. no Egito operavam um cérebro, né? É verdade. Coisa que hoje ainda não se faz com perfeição e os Lá já camaradas se lá fazia. faziam. Tinha a parte de pediatria, tinha a parte de longevidade, tinha a parte de desintoxicação. Então se dividiu em 8 partes o Ayurveda. Então essas 3 linhas são linhas diferentes que no final todas se juntaram. Complementam. Hoje em dia dificilmente uma pessoa que estuda Ayurveda não estuda as 3. Então, É muito difícil. O Zanarotti, por exemplo, ele é perito em fitoterapia, né? Eu, toda vez que eu vou lá na Fraternidade Ramatiz, o cara tá lá no laboratório, com aquele monte de erva, aquela coisa e tal. E você já estudou alguma coisa da Ayurveda Não. na fitoterapia Eu aplicada? tenho algum conhecimento, muito pouco, teoricamente, no passado, há uns 10 anos, 15 anos atrás, esse conhecimento veio às minhas mãos, e eu debrucei, estudei, fiquei apaixonado, mas quando você tem uma meta a desenvolver, você agrega esses conhecimentos como complemento. Tá.
eu não dei um estudo profundo, entendeu? Mas eu sei que, pela prática de alguma coisa, o resultado é estupendo. Que entendeu? bom. É mais rápido, né? Mais imediativo. Então, Eu não cheguei aí se é mais rápido, até você montar uma estrutura terapêutica, como na Ramatiz a gente tem, Aham. né? Que o tronco, né, é uma mudança do ser, você fazer uma mudança total da tua vida. E os meios, né, começa pela alimentação, pela boca, Sim, sim. entendeu? É. Mudar Porque todos você os fazendo padrões. holisticamente, É. tudo isso... Aí coisa depois vai você mais rápido. agrega. No começo nós usávamos energia da pirâmide, usava cristal, né? Algumas pedras, fazendo elixir, né? O raio do sol para potencializar os cristais para você tomar. Aí depois você tem que ter uma conduta, né? Porque se você agregar tudo, você fica uma coxa de retalho. Então, para fazer um tronco terapêutico, então nós ficamos como? Os florais, começamos com Bach, depois acrescentamos de Minas, alguns da Califórnia, depois nós temos lá o grupo Ramatiz no Peru, que nós temos mais alguns florais. Agora eu recebi de presente outros florais brasileiros, que é feito assim de plantas no meio do habitat, da poluição, do habitat como nós estamos vivendo. Planta urbana mesmo? Urbana mesmo. Olha que interessante. E tem uma terapeuta que está nos trabalhando, ela me deu de presente. Então agora a gente vai estudar e agregar. Então você tem os florais, com alguma derivação, nós temos os nosódios, que isso é dentro da homeopatia, nós temos os organoterápicos, nós temos alguns remédios chineses, não é muito, só tem 100 compostos. Não é muito. 100 não é muito. Você vê o laboratório do Sonarotti, eu pirava lá dentro. Viu? 100 não é Que muito. tem de portinha ali, cada Né? portinha é uma Tem erva o diferente, organoterápico, tem os nosódios, tem a chinesa, tem Você falou ali uma alquimia, realmente, aqui né? tem a ortomolecular, Ó, que legal. entendeu? Porque se você começar a dividir muito, aí você se perde. Então, no caso, no passado, a Ayurvédica, pelo conhecimento, eu fiquei apaixonado. Mas você tem que seguir a intuição, Claro. senão você perde. Todas as linhas são importantes. Todas né? as linhas são importantes Cada um porque trabalha- não existe um remédio que vai resolver o teu problema. É o teu momento. Se você abrir a janela da consciência, você recebe a luz celestial. Se você teimar e ficar com a janela da consciência fechada, ninguém vai te ajudar. Você falou uma coisa Verdade, interessante, verdade. Zanarotti. Eu queria fazer uma pergunta para a Margarete a respeito disso. Você disse que lá na Ramatiz foi se desenvolvendo um tronco, né? Vamos dizer, uma linha terapêutica. Aí você citou as substâncias, as linhas que você trabalhava, a forma de trabalhar. E você disse assim, mas o principal é a modificação do ser humano. A Ayurveda também entende que o importante é a modificação humana e trata o ser humano como um ser integral, alma e corpo. Isso é primordial, né? Não é por exemplo, o paciente chega, você vai detectar o porquê que ele está sentindo dor. Ou vai tratar somente a dor, né? No Ayurveda não, você quer saber o porquê ele está com dor. Da onde vem essa dor? Qual a origem dessa dor? Porque não adianta. Primeiro você vai desintoxicar aquele organismo. Primeira coisa. É básico isso? É básico. Porque senão colocar remédio em cima de toxina não vai dar efeito. Em cima de sujeira. Exatamente, né? E depois tratar a causa, especificamente a causa, né? Porque senão ela volta. Você tira aquela dorzinha, a pessoa se sente melhor, fica mais confortável, mas daqui um tempinho ela tem um mecanismo de vai e volta, não é? Mas sabe de por que vício, vai e volta? É viciante e volta. Então, Volta ela pelo precisa te seguinte, arrancar porque aquilo. a dor já é um sinal que alguma coisa está em pânico. Sim. Se você eliminar a dor E não mudar o e não mudar, e O outra padrão coisa, mental, principalmente. outra coisa que é uma saúde pública, é uma epidemia. E tudo acha isso natural. E o próprio sistema aproveita da ignorância da maioria, ganhando dinheiro em cima da ignorância das pessoas. A maioria tem o intestino preso, que acha que isso é uma coisa natural. O intestino preso é um problema muito sério. Não é tomar o laxante para fazer até
né? Não é tomar o laxante para funcionar, tem que saber por que ele está preso. Olha, Zanato. Tem causas emocionais, você tem que mudar a tua conduta. Sim. Geralmente está na alimentação. É muito comum, ontem veio uma pessoa desesperada, que ela não limpa o intestino pelo menos uma vez por semana. E estava com umas dores. Conforme as dores, você tem um pouco de intuição, aí já vem, você recebe a mensagem, é automático. Aí eu falei, o intestino funciona? Não. Aí você vai conversando, então, e está sempre ligado no erro na alimentação, na maneira de comer. Exatamente. Nós costumamos falar assim, até no humor o intestino afeta. Afeta tudo. A pessoa chega de mau humor e fala, você está enfesado, há quanto tempo você não vai no banheiro? Não é? Eu acho que o intestino é o cérebro do corpo. Para o Ayurveda é praticamente isso, É o não cérebro é, do Eric? corpo, não é isso? Exatamente. Para o Físico, Ayurveda... na parte física. Na Não, parte física é olha, o que dá equilíbrio para o organismo. O intestino é o cérebro do corpo. Porque se o intestino não funcionar, a máquina emperra. Então, É por verdade. exemplo, você está falando uma coisa interessante. Por exemplo, Eric, para os nossos telespectadores que hoje estão vivendo problemas de intestino, ou defeca de mais ou de menos, ou está preso ou está solto. O que a Ayurveda aconselharia, assim, a princípio? Assim, é claro que Que os o dois- ideal é uma consulta e tal. Os dois são um problema grave. Sim. Ou não ir ou ir demais. Porque o brasileiro, eu já vi muito brasileiro que acha bonito ir no banheiro, comer muito para ir bastante no banheiro. Está errado. Eu já vi muita gente falar, eu sou gordinho, eu ganhei peso. Mas espera aí, a pessoa come quase 2 quilos, 3 quilos de comida, não precisa de tudo isso. Voltando um pouco ao assunto e entrando nesse, um ponto importante da Ayurveda é que ele tem a ideia e faz o ser humano voltar ao equilíbrio com a natureza. É a parte mais importante. E é o que traz mais desarmonias também para o intestino. O que é? A pessoa que se alimenta em horários errados. Isso é um veneno. É um veneno mesmo. Um exemplo que eu dou para vocês. Aquela pessoa que janta às 9, 10 horas da noite, uma bela de uma massa, uma bela de uma pizza, e depois de 20 minutos vai dormir. Não tem como. O intestino Não tem. vai entupir, na verdade. Porque falar o português claro, não é que ele se prende, ele entope. Um monte de farinha branca, que mais? Nossa, a gente for falar aqui, a gente vai falar uma infinidade de alimentos. Não é que fazem mal, é que o excesso desses alimentos fazem mal. né? Exatamente. Quantidade de Horário fibra. inadequado, não... Tudo. Eu sinto muito, respeitar, assim, não. depois que a gente vai viajando ali, conhecendo o pessoal de fora, do país, tudo, eu vejo que a nossa alimentação, ela é riquíssima. A alimentação do brasileiro é rica. O que acontece com o brasileiro é que ele não sabe diversificar. O dia que o brasileiro souber comer macarrão hoje, vou comer macarrão daqui 5 dias só. Então amanhã eu vou comer uma outra coisinha mais leve. Sabe, começar a diversificar, o problema de intestino vai cair demais. Misturar os Esse que é o sabores. grande problema. Né? Quais os sabores que a gente normalmente leva para a mesa? O doce, o salgado, o picante, mas e o adstringente? Ninguém põe. O amargo, não é? O azedo. Se Eu você nunca fazer um esqueço outro ingrediente- dia, esse cara é meio doidão, né? É. Aí nós fomos almoçar e eu quase caí sentado quando ele me falou aquilo. Aí nós almoçamos, estávamos vindo aqui para gravar o programa, né? Para fazer o programa e passamos, almoçamos e tal. E aí daqui a pouco saímos do restaurante e tal, o Zanotti olhou para mim e falou, puxa, se tivesse uma folhinha de boldo para me mastigar aqui. Louco, rapaz. Ajuda na digestão. Ajuda na digestão. Vou chupar o sorvete, alguma Ai, coisa. que sorvete o quê, rapaz? Isso, Olha, você não mas você falou sabe de sorvete, é uma comer coisa uma interessante. folhinha de É, boldo. maravilhoso. E Mas olha, é doido, a eu- própria natureza te oferece. Existe boldo de vários tamanhos. Se você pegar aquele boldo pequenininho, Zana, é uma dosagem Eu botei perfeita. isso pra turma, os caras falaram que você é doido. Mas Ah, não, o amargo é fantástico para a digestão, É após a verdade. digestão. E aí, a Ayurveda trabalha com o amargo. Muito, 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 muito. Você falou do adstringente. O que seria o adstringente? que comida que a gente A banana verde. É. É o que mais... É que o adstringente, muito, a maioria É das aquele vezes... que a pé pega na boca. Exatamente, é o que... Que você Pega, come, amarra, fica amarra. amarra. É E aquela qual é o palavra. benefício dele? O adstringente, ele traz diversos benefícios. Um deles é que o adstringente, normalmente, a gente não encontra ele muito sozinho. Eu dou o exemplo da banana verde, porque é o maior exemplo. Normalmente, sempre vem em conjunto ou com doce, muitas vezes, ou com excesso de salgado em alguns alimentos. Mas ele traz um equilíbrio para o organismo e traz, principalmente, a função anti-cafa, anti-vata para o organismo. Explica que é capa. Cafa. Cafa, não, são 4 ou 5 termos. Três. Né? Três. Três.
Capa, Kafa, Cafa, Vata Vata, e Pita. Pita, isto? Não é nosso ex-prefeito, pode São ficar tranquilo. seriam princípios dinâmicos que regem a Ayurveda, é isso? Seria o Outra princípio forma de Aí dinâmico. trabalhar. explica isso. É a junção dos 5 elementos. Para voltar àquela coisa antiga, é os 5 elementos. Eles subdividiram os 5 elementos em várias formas. Seria o Pita, seria o fogo, o Kapha seria a terra e a água, e o Vata seria o ar e o éter. Então, cada um deles tem X elementos, Aí o você predomínio vai dele. combinando, um com Então, outro, um com vou dar um outro. exemplo, eu sempre gosto de dar o meu exemplo. Então, o meu exemplo qual que é? Eu sou um Pita Vata, Vata Pita, não importa. Eu sou uma junção de 2 doshas, como predomínio no meu organismo. Então, eu tenho um predomínio de ar, éter e fogo. Principalmente desses três. Isso leva a personalidade a ser como, mais ou menos? Não sei. Fala fisicamente, é o mais fácil. Então, eu tenho um olho claro, que é mais de Pita. Uma pele mais acneica, que é mais de Pita. Uma pele mais oleosa, que é de Pita. Uma tendência à calvície natural a acontecer, mais de Pita. Sempre o corpo está mais quente, sempre sentir um pouco mais de calor, que é de Pita. Uma mente muito criativa e muito aérea de vez em quando, que é de Vata. Que começa e dificilmente termina, sabe? Aquela pessoa que começa um monte Tem de muitas coisa, ideias. abre um Eu lecão. conheço um cara que é assim, o Adão Nonato. Com Não, mas certeza. Vocês conhecem a Vilma do Scooby-Doo? Sim. Que sempre tem uma ideia nova. A gente chama o Adão de Vilma. Porque ele tem, é impressionante. Você que já convive com o Já Adão? é. Porque são pessoas olha, se com você muito fica- conhecimento Zana, que se perdem. você fica com o Adão 2 horas, ele te apresenta 4, 5 projetos em 2 horas. Ele tem muitos projetos, mas é claro que não dá para fazer tudo. Aí ele diz assim, não, joga no éter, vai jogando no éter, que se você não fizer, alguém faz, alguém capta e faz. E a sua mãe, a Margarete? Ela tem um O que você predomínio... diria dela? Os Em predomínios relação ao dentro do dóstico? Ayurveda, ela tem um predomínio de Kapha Pita, isso ela já sabe, né? O Kapha já é um predomínio um pouquinho diferente do meu, que aproveita e explica o Kapha. O Kapha, ele tem uma tendência, por ele ser água e terra, ele é o que dá estrutura para o nosso organismo. Então, quem tem esse predomínio no organismo, normalmente são pessoas ou baixinhas, fortinhas, ou são pessoas altas, sabe? Mas não é aquele alto, é aquele alto e forte Sim, já, troncudo. por natureza. Mike já. Tyson. Não, o Mike Tyson até que ele é um pouco baixinho, ele é o Kapha baixinho, ele é o contrário. Mas você tem, sabe Põe o aquela pessoa Cassius Clay, grande? então, pronto, É, vai. pronto. Imagina, os dois ali. E ele tem uma tendência a ganhar peso muito fácil. Bom, vamos fazer A o gente seguinte. precisa comer para engordar. É isso O aí. Kapha não precisa comer. Só pensar. Depois Vamos fazer o seguinte, o papo está muito bacana, mas nós já combinamos aqui, gente, e eles vão voltar em mais 2 programas, hein, porque tem muita coisa para falar. Eu gravei aí há uns 2 meses atrás, né, Margarete? 2 programas com a Margarete lá na TV Espiritualista, mas saí frustrado, né? Eu e ela saímos frustrados, porque ficou aquela impressão que deu uma arranhadinha assim de leve, né? Falando sobre a Ayurveda. Eu queria lembrar, antes de terminar esse módulo, que nós temos o apoio cultural da revista Sexto Sentido, lá do nosso querido Alex Alprin, a revista Sexto Sentido, que é uma revista totalmente universalista, que traz para nós um estudo comparado das religiões e nos ajuda a compreender melhor aquilo que Deus derrama no planeta Terra. Também temos o apoio cultural da Revista Cristã de Espiritismo, lá do meu amigo Vitor Rebelo, uma revista que, apesar do título Cristã de Espiritismo, fala de Umbanda, fala de Teosofia, fala de Espiritismo, fala de Cristianismo, viagem astral, enfim, terapia de vida passada. É uma revista que nos ajuda também a viver o universalismo, tá? Então, leiam em todas as bancas do Brasil. E queria avisar para vocês que nós vamos realizar agora no dia 24 de março a 8ª prévia de Uniluz, primeiro Fórum Mundial Universalista. Antigamente era Universos, né? Vocês viram a gente sempre falando aqui. Agora nós mudamos o nome, é Uniluz, tá? Vai ser lá na Fábrica do Amanhã, o espaço desenvolvido pelo nosso companheiro, Dr. Adão Nonato de Oliveira. No dia 24 de março, das 9 às 18 horas, nós vamos ter o evento A Nova Igreja, uma visão da igreja do terceiro milênio, uma igreja não ortodoxa, uma igreja não dogmática, uma igreja mais aberta para tudo que a gente vem falando aqui no nosso programa. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter a apresentação musical do Alan Vilches, do Espiritismo, depois nós vamos ter o Alexandre Palermo, que é um delegado de polícia também, falando sobre Uniluz. Na sequência nós vamos ter o primeiro módulo, falando sobre a Nova Igreja, que é um representante da Unity, Unidade do Cristianismo, uma igreja que concede nos Estados Unidos, mas que tem também unidades no mundo inteiro,
tá? Quem vai falar é a Lígia Maria Orique Orlandi. Vamos ter um intervalo, depois a apresentação da Paula Zamp. Os espíritas conhecem bem a Paula Zamp, maravilhosa. E depois o segundo módulo, que é o representante da Igreja Católica Liberal, que a gente pode dizer mais ou menos, vamos dizer assim, o braço religioso da teosofia, que é o Osmar de Carvalho. Vamos ter o almoço, na volta, teremos a apresentação musical da Valquíria Kloss e o terceiro módulo, que é o representante da Igreja da Cientologia, tá? É o Anderson Bontorim. Vamos ter o intervalo, na volta nós vamos ter o Stan, né, um amigo nosso, amigo também da Margarete, do Eric, que vai estar apresentando um ritual xamânico. E o último módulo vai ser assim um bate-papo muito gostoso, onde várias religiões vão estar respondendo perguntas das pessoas. Vamos ter Hare Krishna, Wicca, Espiritismo, a Unity, Igreja da Cientologia e a Católica Liberal, tá? Quem vai coordenar essa dinâmica sou eu, Sidney Carvalho. E o encerramento com o mantra de Ramatiz. Muito bem, a entrada é gratuita, nós só estamos pedindo alimentos não perecíveis, açúcar, feijão ou óleo, que nós vamos direcionar para instituições beneficentes. Então, 24 de março, a nova igreja, lá na rua Duarte de Azevedo 686, na Fábrica do Amanhã, em frente ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Vamos fazer um intervalo, já já voltamos com o nosso programa. Sou a Viviane, faço parte dessa família da Rádio Boa Nova há 2 anos e meio e é muito gratificante para nós termos esse trabalho porque temos o carinho de todas as pessoas que nos ligam. Quando entramos em contato com essas pessoas, a recíproca também é verdadeira. Tem um caso, nesses 2 anos e meio, de uma ouvinte que estava passando por um sério problema de obsessão e ouvindo a programação da rádio, ela conseguiu entender o que estava acontecendo com ela e procurar ajuda no centro espírita e nos ligou para agradecer a esse trabalho, a todo esse carinho e dedicação que passamos através do rádio. Em 1861, Kardec lança O Livro dos Médiuns, um editorial que aborda com profundidade o exercício mediúnico, considerado ferramenta fundamental para a prática e estudo da mediunidade. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Esta obra pode ser adquirida agora por apenas R$10, mas somente para quem ligar já para 0 Operadora 11 6979 2157. A Revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações: Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido. Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais em uma empolgante jornada a novas dimensões do conhecimento humano.
Todos os mistérios do universo em uma só revista. Sexto Sentido, mensalmente nas bancas. Amados telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E hoje, muito interessante, abordando a medicina Ayurveda, que é uma medicina que tem como base os ensinos indianos, né? E que trabalha, como já nos explicaram aqui, hoje estamos entrevistando a nossa querida Margarete Gonçalves e o nosso amigo Eric Schultz, que são integrantes da Suda Dharma Mandalã e que trabalham com a medicina Ayurveda. Eles já nos explicaram, assim, no primeiro modo, para quem está ligando a televisão agora, que a Ayurveda é uma medicina que procura trabalhar o ser como uma integralidade, não em partes, ou seja, espírito, mente e corpo, né? num total. E nós estávamos falando no final do módulo passado de 3 grandes divisões dentro da Ayurveda, né? Eu vou falar do meu jeito, né? Ou seja, 3 linhas de comportamento e de personalidade e de energias, né? Que é Vata, Pitta e Kapha, tá? E isso é usado também no diagnóstico. Por exemplo, quando você identifica que uma pessoa é predominantemente Pitta, você vai trabalhar a energia de um jeito, quando ela é predominantemente Kapha, é de outro jeito. Como é que é isso? Explica para a turma. Agora, só para completar a Sim, explicação, são 3 biotipos, né? O Pitta, Kapha e Vata. Se você juntando, no total dá 7 combinações possíveis. Seria verdade. Pitta, Kapha, Kapha, Pitta, os 3 juntos, os 3 sozinhos. Na totalização, dá 7 tipos. Não, existe 7 tipos de seres humanos? Não, isso não existe. Existem milhares de seres humanos, cada um Sim, é mas você totalmente sabe que tem até o individualizado. livro, né? Os 7 temperamentos. É um livro esotérico, pequenininho É e muita tal. coisa foi baseado, né? Se a gente começar aí na grande fraternidade branca, os 7 raios, depois os Sim. 7 corpos, Sim. os 7 mundos. É o Você setenário. está bem bem presente. Bem em várias presente isso, atividades. é bem interessante isso. É um a parte ritmo, né? mística é o ritmo. O Ramatiz explica que é um ritmo do cosmos, 7 um dias da ritmo semana. centenário, Isso. em que as manifestações ocorrem num ritmo centenário. As 7 grandes raças, né? É verdade, aí vai embora. Mas vamos lá. Vamos lá. E a partir do diagnóstico, a primeira coisa que você tem que ver é você diagnosticar o que nós chamamos de Prakrut. Prakrut seria o dosha original, o que aquela pessoa nasce. Então, através da junção do meu pai e da minha mãe, por N motivos, que aqui se a gente for falar, a gente fica o dia inteiro falando, eu vou nascer de uma tal forma. Você de outra, você de outra, você de outra. Eu diagnostiquei essa Prakrut, que é universal, que vai morrer comigo da mesma forma que nasceu. Ela é onipresente, onisciente, está ali. Pronto. Eu tenho que diagnosticar agora, depois, a Vikrut. Vikrut seria a desarmonia. Se existe alguma desarmonia no nosso organismo. Então, o que seria essa desarmonia? Aí é uma infinidade de coisas. Então, vamos dar o meu exemplo. Eu sou um Pitta Vata, Vata Pitta, não importa a ordem. E estou com uma desarmonia, uma Vikrut. Uma desarmonia, Vikrut significa desarmonia, uma desarmonia no dosha Pitta. Então, a partir desse momento, eu vou trabalhar formas de tratamentos que vão desde alimentação, fitoterapia, yoga, meditação, procedimentos de desintoxicação, e aí é um leque muito grande para trazer essa harmonia de volta ao meu dosha de origem, que eu chamei anteriormente de Vikrut, que é o dosha que eu nasci com ele. Então a gente usa muito, o dosha é o nosso ponto de diagnóstico. Se eu estou também. entendendo bem, Margarete, o camarada chega lá no consultório, né, e diz assim, doutor Margarete, eu estou com uma dor aqui e tal, aí você começa a perguntar para ele, como que você vive com a sua mulher, como é que você trata seus filhos, e lá no trabalho, você é calmo. Também. E o cara fala, peraí, mas eu estou com dor de cabeça. É mais ou menos assim, Margarete? Você vai auscultar moralmente o cara, mentalmente, espiritualmente, para poder ter o diagnóstico? Na realidade, quem faz o diagnóstico lá, por exemplo, Narada Vachala é uma médica alopata, também formada em medicina Ayurveda, né? Então, ela sai com o diagnóstico e nós, os terapeutas, vamos seguir ali. Ela vai realmente detectar o que está em desequilíbrio, o que está desarmônico nesse ser. E é exatamente isso. Aquilo que tiver em excesso, a gente vai ter que Mas abaixar partindo um sempre do pouquinho. espírito. Sim, porque antes de acontecer aqui,
Aqui é a somatória de tudo, físico. É o fim, né? O Ramatiz, ele fala que quando a doença é pouca no físico, ela já percorreu um grande caminho. Todos os outros corpos já pra foram. gente é os três, né? Que a gente chama espírito e energia, pra gente é a mesma coisa, dentro do Ayurveda, da medicina. Dentro do Vou Ayurveda. deixar claro antes. Não, não, o pessoal é. fala, medicina, dentro do espírito e energia, mente, depois corpo. Certo. Quando Então- chega Então no tem corpo, que tratar. partiu lá de trás. Isso. Bem Então, provável. Zanotti, isso tem sido uma tendência muito, muito bonita, muito importante agora, nesse momento da humanidade, né? Porque nós vemos Ramatiz, você que é o Você Mas estudioso, vê- é claro, Ramatiz, claro. fisiologia nós da temos alma, fisiologia da alma, mediunidade e cura. Ele Falando deixa da- bem claro. Veja, Zana, no Ayurveda é detectado assim, essas três energias, Pitta, Vata, Kapha, ou seja, fogo, ar e água, grosseiramente falando, eles vão percorrer os nadis. O que são os nadis? São os meridianos da acupuntura, né? No físico, nos esrotas, no emocional, no corpo mais sutil. Então, tudo isso vai trazer, ou de lá ou de cá, vai trazer verdade. É. as desarmonias ou as harmonias. É verdade. Se eu estou em harmonia, eu não vou ter processo algum de desequilíbrio. Então, eu vou tentar manter o meu equilíbrio. Quanto mais você ficar em harmonia, você tem um parâmetro aí, né? Sim. Se você sair pelas marginais, você tem que ficar no centro, voltar no centro. E mesmo na Ramatiz, nós estamos fazendo uma reformulação do tratamento. Dentro desse tronco, eu não complementei, caro Cine, dentro desse tronco, através do pêndulo, através da radiestesia, nós vamos ver qual é o tratamento mais adequado. Ok. O problema espiritual, se é desobsessão, se é problema de mediunidade, educação. Aí temos cromoterapia, temos terapia prânica, entendeu? Principalmente a alimentação é o tronco principal. Sim. Não é só deixar de comer carne, você tem que saber comer. Você expôs muito bem, tem que comer na hora certa. Agora, se você deixar de comer carne, não tem a disciplina de como se alimentar, não tem tempo para você, não adianta nada. complicado. É complicado. Muito porque complicado. o processo digestivo, né, começa na boca. É verdade. Se Estômago você não tem dente? Agora você vê observando Exato. como as pessoas se Estômago não comem. tem dente? É terrível, aquilo você entra em parafuso. Fica num restaurante, você vê como é que a pessoa come. É ficar... Fala uma Não. coisa pra gente, quantas vezes seria uma média de mastigação? Quantas vezes, para ter uma boa mastigação, qual a média? Olha, os macrobióticos dizem o seguinte, umas 80 cada garfada. E eu não estou tão exagerado. Eu acho que é o seguinte, quanto mais você mastigar, melhor é o preparo do alimento para digestão. É que nem fazendo uma apologia, Ele quer fazer o que sólidos. você, quando você vai bater a clara de ovo, bater o ovo, tem que ficar em clara, senão não dá o ponto. Sim. Então nós temos que fazer assim, né? Um dos problemas muito sérios também é a maneira de nós tomarmos o leite. Primeiro, o leite não é da espécie a nossa. Exatamente. Se você olhar o bezerro, ele degusta o leite, ele quebra as proteínas. Exatamente. Nós tomamos quando? Primeiro de uma caixinha que você não sabe quanto tempo tirou. É. E as drogas Um problema puser- muito Vamos grave. falar É. droga, porque é um problema, você não sabe o é que tem lá real, dentro. né? Para dar um sabor melhor. E agora, como você toma glu, glu, glu para dentro, caiu no estômago, é uma Gelado tristeza ali. ainda. E gelado ainda por cima. Meu Deus. Então- Para o programa, que eu tô apavorado, eu vou sair correndo aí. O leite dentro do Ayurveda que a gente chama de ama. Ama é toxina. É toxina. Ele cria toxina. É porque o do leite, olha, nós temos um médico que esteve no programa, chama Dr. Sidney Federer. Já esteve aqui conosco. Já esteve conosco. O leite é um problema muito sério. Sim. Primeiro, um alimento infantil. Então, cada espécie animal tem um biotipo diferente para pegar características. Então, existe índice de fator genético da espécie. Nós estamos tomando o leite num tempo errado, de uma maneira errada, certo? De uma o maneira único errada. animal que continua tomando leite até E- a idade adulta é Não, o por quê? É o homem. Porque Não é é, o não homem. tem E nada a ver, outra, perdão. e como o índice de fator genético é diferente do que o nosso, a característica do bicho é diferente do que nós, isso dá uma série de desequilíbrio dentro do organismo. E se as pessoas tomarem o leite, não esse longa-vida, porque o longa-vida é excelente para quem comercializa e azar de quem vai tomar. Porque... Mas o fato, viu, Peraí, Zanotti? quando entra dentro da máquina digestiva aqui, você não sabe o que vai acontecer. Não. Entendeu? E o que acontece? Se você tomar leite, degustar ele, mastigar, quebrar a estrutura molecular,
Mastigar mesmo, como se você pegasse o leite, o líquido, fosse que você mastigar um sólido. Ele seria menos ruim, Danoso. menos danoso. Mas o fato da humanidade, e aí você, o Eric, o Zanarotti pode nos ajudar, que alguém pode estar objetando, né? Já vem consumindo leite há milhares de anos, não criou uma certa adaptação do organismo humano a essa toxina, a essa coisa? Deixa eu completar por ele. O leite que os nossos avós tomavam é diferente do que nós. Porque cada um na região tinha uma vaquinha, ela é criada normalmente, não era induzido para dar mais leite. Sim. Não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Então aquele leite é um leite que nutria ainda. A família se reunia. Eu lembro que o meu avô falava que ele recebia o leite de vidro na frente da casa dele de manhã, tinha que consumir no mesmo dia, senão azedava, senão azedava. e tinha que ir pro lixo. E outra, você pegava a família reunido, o ambiente da família reunido na refeição. Isso Comia ajuda. com calma. Comer com calma. Hoje, você não sabe quanto leite saiu foi produzido. Da produção até o teu prato, quanto tempo? Nossa. E assim, Então, a qualidade do leite mudou muito. É. Então, a criança só toma leite. E criança hoje em dia só tem alergia. É A grande o maioria do leite. leite. muitas das alergias, É leite, olha, é muitas das lactose. alergias hoje é o leite. É lactose. Verdade. Caro telespectador, você que discorda das nossas conclusões, excelente. Discorde sempre. Faça experiência com você. Se você tem o aspecto de sinusite, bronquite, se você tem o excesso de mucosidade no organismo, elimine o leite por um período. Elimine, você vai ver como você vai sentir bem. Eu tenho o meu exemplo. Eu tomava 1 litro de leite todos os dias. É saudável. Eu tinha uma enxaqueca diária, todo dia, às 6 horas da tarde. Uma enxaqueca, era uma crônica. Quando eu aprendi, estudei o Ayurveda, tirei nunca mais. O interessante do leite, até a gente entra em até outros assuntos em cima disso, dentro da medicina, a Ayurveda, e não só da medicina Ayurveda, como a MTC, que é a medicina tradicional chinesa, dentro da medicina da Tailândia, dos povos nativos ali da Austrália, da Nova Zelândia, eles sempre utilizam alguns elementos, alguns alimentos, sempre em conjunto com outros, nunca sozinho. Isso acontece muito na Índia. Dificilmente, é quase impossível, você vai ver um indiano tomar leite puro. Se ele for tomar o leite puro, ele coloca cardamomo, ou ele coloca cúrcuma, que é o nosso açafrão da terra, ele coloca pimenta, ou ele mistura com chá preto, ou ele sempre está misturando. Ele A faz mesma chá, coisa acontece com os japoneses, eles misturam no chá. A mesma coisa acontece com os chineses, eles misturam no chá também. Então, dificilmente, a gente está dando o exemplo do leite, porque é o assunto em questão, mas utilizando algum ingrediente que vá cortar alguma substância, efeito o tão efeito nocivo. ruim. Olha, é interessante Né? você falar isso. Você vê, a questão do leite é muito antiga. E não olha, eu não tomo leite, mas como queijo, é a mesma coisa. Porque a lactose proveniente do leite, né, que vai estar presente, depois do desmame, o organismo não precisa mais da lactase. Parece que a lactase é a substância Que está que é contido, que dá. é. Como não tem, ela vai ter efeito negativo. E o leite, ela fala, eu não tomo leite, mas como queijo. É a mesma coisa. Mas Zana, Agora, dentro do queijo, peraí, Tá. dentro do queijo, então eu partiria do seguinte, a ricota e o branco. É. Mas tem que ser muito bem mastigado. Ou a coalhada, que é o iogurte Que é mais ou excelente. menos, desde que você faça em casa, não comprando já na caixinha pronta. Entendi. E Mas uma tem que ser coisa- mastigada bem. Mas aí pra que tá. quebrar. Uma coisa que facilita muito, que é fascinante no Ayurveda, são os antídotos, que nós chamamos de antídoto. Né? Você sabe que você gosta, eu gosto de leite coalho, leite qualquer coisa, tá? Você não precisa deixar necessariamente de comer isso. Agora, você vai pegar o antídoto que vai fazer com que aquilo não faça tão Não mal para prejudique você. tanto. Não prejudique, principalmente a tua digestão, não vai criar mais gases, não vai dificultar Só falando a função do queijo, intestino. eu lembrei de um fato até interessante, que uma vez eu estava numa palestra, era um médico dando a palestra, está falando sobre alimentação. E ele não era de Ayurveda, não era de medicina tradicional chinesa, nada. Falando sobre a parte gastro, intestino, estômago, tudo. Aí ele perguntou para todo mundo, falou assim, gente, qual é o alimento que mais demora para ser digerido? Todo mundo levantou a mão e falou, a carne. Aí ele começou a rir, ele falou, olha, tem uma coisa que todo mundo come,
que demora muito mais que a carne. Todo mundo ficou quieto. Ele falou, queijo derretido. Ficou aquele silêncio. É isso Eu que falei, se abusa, né? o Não, queijo a mussarela é um derretido. veneno. O queijo derretido. Eu sou falei, apaixonada por ficou queijo. aquele silêncio, Eu né? tive Falou, que diminuir Então, muito. Olha, veja só, um veneno é a mussarela derretida, É. porque Ai, é bom você não demais. quebra a proteína. As Você moléculas não dela, consegue, ela é. vira Então um chiclete. é a pior coisa que tem é a mussarela derretida. sou Mas viu, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu pode nessa bagunça aqui, porque já fala muito de carro, de queijo. O Zanotti sempre fala pra gente, viu, gente? Uma coisa que eu brincava com ele, que o Zanotti encontrava a gente assim, leite é pro filho da vaca. É, verdade. Agora, voltando aqui aos tridoshas, né? Tá. Por exemplo, dentro da medicina Ayurveda, quais seriam as doenças mais comuns do tipo vata, pita e kapha, para o pessoal poder identificar? Vamos supor, o camarada vata, é vento, é ar, é mais aéreo. Normalmente o vata ele tem alguns problemas mais, não me interpretem mal, mas mentais. Eu ia falar isso. Problemas Esquizofrênico. Não só psíquicos, mas problemas assim, esquecimento, esquece de comer, esquece de dormir, esquece que tem Compromissos. marido, esquece que tem Porra, tem marido. esposa, não esquece, chega paciente e fala... Se ele esquecer da aéreo. sogra, tá bom. A pessoa É o fica muito aéreo. aérea, ela fica tão vata, mas tão seca, né? Seca, realmente, porque o ar é seco. Então ele começa a esquecer das coisas, então começa a voar. Isso começa a ter um resultado muito Aqueles forte. caras que a gente fala, e esse cara vive no mundo da lua. Exatamente. tal. Ele começa a esquecer tudo, esquece de tudo mesmo, realmente. E começa a ter problemas físicos, o quê? Perda muito grande de peso, osteoporose, artrite, deixa eu ver o que mais, problemas assim. Problemas de juntas em gerais, né? Desequilíbrio de ar. Você E qual se mexe, seria estala tudo. assim, o diagnóstico básico? Aliás, perdão, a terapêutica base para um caso como esse? Um tratamento. Um tratamento básico para quem é excesso de vata. No Ayurveda é muito difícil a gente fazer assim, esse é um pacote X. Porque ela pode ser uma desarmonia total de vata, só que se o biotipo original dela for pita, eu vou aplicar um tipo de tratamento. Se o biotipo original for kapha, é outro. Se for no verão, é outro. Se for no inverno, é outro. Então, é dificilmente. Entendeu? Essa influência. Mas normalmente uma desarmonia em vata, a gente trabalharia a parte de uma nutrição muito forte, não só de alimentação, mas com uma nutrição externa, que é através de massagens, óleos vegetais, ervas, Shirodhara, que é uma técnica muito interessante. O que é Shirodhara? Shirodhara é uma técnica que é fascinante. É uma maca que a pessoa fica deitada e fica vertendo um fio de óleo continuamente. Você joga na na testa aqui? Então é uma bacia. Teta em cima, uma bacia, uma teta. Tem que um a gente aparelho onde vai descendo um fiozinho de óleo. É um óleo quente Quatro. com ervas. E fica específico descendo. É pra maravilhoso. Para E trabalhar a mente. ele cai a no mente. terceiro olho. Cai no Ele terceiro trabalha olho. todo o ágina do terceiro olho, essa né, o chakra do terceiro olho, e trabalhando toda a região frontal da testa. Né? Trabalha até o começo aqui, né? Escorre, né? Então é Pega um fascinante. No caso, E ele é penetra, utilizado né? quando há problemas nessa região. Pra Seria vata. Vata. A região vata é a região da cabeça. Para Tá. você ter um equilíbrio, para meditar, um equilíbrio, para ter um discernimento. Aí estou indo para a pra parte energética espiritual. Falando popularmente, seria trazer o vata para a terra. Certo. O vata está faz muito Volta, aéreo, né? Volta, isso. volta para São Paulo. É isso. Rapidamente, né? Nosso tempo está quase acabando. Bom, Vamos lá. Não vai haver muito problema, gente, porque nós já combinamos com o Eric e com a Margarete, eles vão estar conosco no próximo programa e no outro também. Nós vamos fazer 3 programas falando desse assunto fascinante. Pita, vamos supor que o camarada predominantemente fogo. Quais são as doenças mais comuns? Como é que é isso? O Kapha tem raiva dele. O kapha tem raiva dele? Tem. Porque o Pita come. E é magrinho, tem aquela barriguinha. É que o fogo digestivo do pita é muito bom. Entendeu? Mas o Fogo pita, digestivo. não só por causa disso, ele traz vários problemas visíveis, muito grandes. Queda de cabelo, muitas coisas que eu estou falando são doenças, mas são que a gente começa a ver. Sintomas, características. Exatamente. Queda de cabelo, uso de óculos, problemas de pele em geral, alergias, acne, e aí a gente vai para outros problemas. Problemas de tendão. Não, problema de tendão não, desculpa. É muscular, tendão é vata. Muscular para pita, vários problemas musculares. Circular, de circulação. Acontece muito pita de ter circulação ruim de perna, de braço, aquela coisa toda. E problemas de fígado,
muitas vezes, do rim, algumas vezes também pode ter, aí vai ligando, Tá. pâncreas. Capa. Capa seria, como que você... É o mais- Eu chamo de doença. O capa tá? o que que é? O vento seria Não, é o a vata? água com terra. Água com terra. Tá. Eu chamo de doença. Muita gente não diagnostica como doença, que é o excesso de peso. Sim, mas é. Pra mim é uma um doença. desequilíbrio muito sério. É, porque existem diversas formas de a pessoa. Ou a pessoa tem um metabolismo muito baixo, ou a pessoa come demais, ou a pessoa Porque é ao preguiçosa. contrário do que eu falei do pita, que come e não engorda, o cafa não precisa comer. Só de pensar ele engorda. Porque o fogo digestivo dele é baixo. É muito baixo. Eu acho Ele que essa tem é a principal predominância de característica. água. Né? Agora ele a cresce. água abafa o fogo. Então, o fogo digestivo, fisicamente, ele não faz digestão. E para digestão você tem que ter o fogo para... Exatamente. Quebrar as Então ele moléculas. pode comer isso, ele pode comer uma coisa assim, vegetariana, ele pode comer uma comida light, mas ele vai sentir o peso de um boi. Ele vai ficar rotando, ele vai ficar empachado. É por O isso que cafa tem muitas tem- pessoas que falam assim, puxa, eu como pouco e estou engordando. Sim, ela realmente o Interessante. CAFA, e ela também, ela segura muita emoção. A nutrição emocional também faz com que ela engorde. Aí são Ela as dilata. pessoas que CAFA. têm problemas sérios Desequilíbrio, emocionais. Isso, desequilíbrio, emocionais. CAFA. Não é? Então, o que, que ela tem que fazer? O antídoto qual é? Pimenta. É, abusa na pimenta. Agora, o pita já não pode comer pimenta. Não, tem que evitar o máximo. Pelo amor de Deus, já pensou um pito estourando? Ele já é Gente quente. de Tomou um Deus. vatapá com bastante aquele pimenta que- baiana. Nossa, Evitar bastante o pita, os condimentos picantes. Aí o pita tem que comer bastante coisa amarga. O cafa, coisas mais quentes. Quentes não porque vocês E o vata? quente. O vata tem que ser nutritivo um pouco mais oleoso e um pouco quente. Sempre. Que bom. Bom, gente, nós estamos chegando ao final desse programa. Então eu queria que a Margarete falasse alguma coisa, deixasse uma mensagem baseada na Ayurveda para os nossos telespectadores. Em relação a isso que nós estamos falando, da comida, do vata, pita, capa e tal. A Ayurveda diz que é a ciência da longa vida. Né? Eu diria assim, vamos ter uma longa vida com saúde. Isso é o mais importante. Não é? É isso aí. Eric, uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, vindo pelo Ayurveda, busque dormir bem, comer em horários adequados, não abusar de absolutamente... Um copo de água em abuso faz mal. E é viver a vida em equilíbrio, em harmonia. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um programa. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de todos. Zana? Caros telespectadores, amigos que está aí do outro lado, sempre para nós é uma gratificação estar junto com você. E a nossa razão, a razão desse programa é justamente você. Até o próximo programa.